Vamos para a política, já está comigo aqui Cláudio Prisco Paraíso. Logo depois do Prisco a gente vem com um novo episódio da dona Maricotinha. Mas antes, vamos falar da visita do governador Carlos Moisés. Na verdade, ele fez um discurso na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, na leitura anual. Uma tradição, não, Prisco? Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde, uma tradição, mas foi um discurso de apenas 4 minutos. Presença em massa dos deputados, nós temos imagens, inclusive, da sessão de ontem. O discurso foi muito curto do governador, muito curto. Ele não avançou sobre questões objetivas para 2020. Com relação a 2019, fez um paralelo do compromisso ou dos compromissos assumidos em campanha e o que foi realizado no primeiro exercício. De alguma maneira, gerou uma certa frustração a sua manifestação. Mas talvez tenha sido curta e breve justamente por isso. Aí estão alguns convidados, mesa principal, mas ao final as imagens do protesto que se verificou nas galerias da Assembleia. Sindicalistas, servidores públicos, contrários à reforma da Previdência. O governador, ao final, em entrevista, não no seu pronunciamento, disse que Santa Catarina basicamente está fazendo o dever de casa em relação à reforma da Previdência aprovada em Brasília, no Congresso Nacional, o que não deixa de ser verdade. Só que a Polícia Civil, por exemplo, para citar o caso da segurança pública, reclama de tratamento diferenciado, favorável aos militares, em detrimento deles, Polícia Civil. Então, são questões que vão merecer debate e tudo mais. Aliás, o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, deixou muito claro, ao lado do governador, mandou um recado. A reforma chegou no apagar das luzes do ano passado e, unanimemente, decidimos o assunto ser debatido, inclusive em audiência pública, com a participação dos servidores, para aí, ainda em regime de urgência, a Assembleia decidir. Mas o seu próprio discurso foi interrompido várias vezes com palavras de ordem. Retire a Previdência, num recado ao próprio governador. Então, foi uma solenidade que gerou constrangimento geral às autoridades que usaram da palavra, meu caro Fernando. Ainda com relação a esse pedido de impeachment, o Ministério Público se manifestou, Prisco? Existe primeiro a expectativa que a Procuradoria da Assembleia se manifeste de hoje para amanhã sobre o aditamento apresentado pelo advogado e também defensor público Ralph Zimmer Jr., autor do pedido de impeachment, que a Procuradoria se manifeste sobre ele. Aí vem para o presidente da Assembleia, que vai decidir sobre o arquivamento ou não. Mas daí, arquivamento ou não, só do aditamento ou também do pedido de impeachment, que já recebeu, inclusive, a defesa do governo do Estado? Essa é a questão. Para hoje, não tem previsão de leitura do pedido de impeachment em plenário. Mas há controvérsia sobre isso. Qual será a decisão? Apenas sobre o aditamento ou sobre tudo? Não sendo hoje a leitura em plenário, é pouco provável que seja amanhã, que a sessão é matutina, quinta pela manhã. Então, expectativa sobre isso. Agora, sobre o outro fato, também de ontem, o Ministério Público Estadual também foi acionado por Ralph Zimmer Jr. E ontem o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, decidiu, Fernando Comim, decidiu pelo arquivamento do pedido de Ralph no contexto do Ministério Público. Ele entende que não há elementos para a abertura de uma ação civil pública contra a figura do governador. Só que Ralph já entrou com recurso contra esse arquivamento, deseja o desarquivamento e mais, apresentou os documentos de aditamento que já havia encaminhado à Assembleia e está na expectativa de uma nova decisão do Ministério Público, sem o que recorre ao Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília e ao próprio Judiciário. Ou seja, a confusão está armada, são situações distintas,
essa do Ministério Público é uma coisa, a da Assembleia é outra, mas tudo tendo como ponto central o pedido de impeachment. Obrigado, Prisco. Ok? Obrigado, Prisco. Comentando aqui a visita do governador na Assembleia Legislativa. Seguimos com você. Outras da política você confere no blog do Prisco e hoje à noite no SBT News. Até amanhã, Prisco. Até amanhã.